Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Fica quase no finalzinho do Antigo Testamento. Depois de Naum, Miqueias, Naum, bem pertinho. O nome de Jesus Cristo, ele tem poder. Tá bom? Então, é independente que esteja só nós aqui hoje, eu poderia estar uma igreja bem lotada, né? Já tem lotações maiores aqui. Mas é porque as pessoas têm as suas lutas, né? Alguns têm suas lutas, aí cada um com os seus doentes, né? Então, sim, o que está aqui hoje, quem está aqui hoje, é porque tinha que estar nós, né? Se fosse 5 pessoas, eu pregaria, irmãos. Porque essas 5 pessoas precisariam ouvir o que a gente está falando. Então, se tem nós aqui hoje, é porque é nós. Amém? Então, eu queria que você liberasse a seu coração bem forte mesmo. E a gente já foi orado aqui. Abacuque capítulo de número 3, verso 1 e 2, somente. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Então, o profeta Abacuque, ele fez a seguinte oração, de uma forma de cântico, de confissão. Versículo 2: Ó Deus, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Fazes-as conhecidas como todos também em nossa época. Ainda que esteja irado, ó Deus, lembra da tua imensa misericórdia. Amém? Dê sua atenção para cá, por favor. Deixa a sua Bíblia. Abacuque, para quem não sabe, foi um profeta que viveu numa época muito difícil em Israel. Tá bom? Uma época que o povo começou-se a voltar à idolatria. Houve ali uma morte espiritual nessa época. Então as pessoas começaram a desobedecer os princípios que Deus havia estabelecido a eles, né? Então as pessoas começaram a desobedecer as regras que Deus havia imposto a eles. Então eu quero que você saiba essa manhã, no nome de Jesus, que quando Deus ele põe regras, põe princípios na nossa vida, não é porque Deus é um ditador, um fascista, não, ou quer mandar na vida da gente, não. Quando Deus impõe regras, limite, é porque Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar, Ele quer nos defender do mal. É por isso que Deus ele põe regras na vida da gente. Eu sei que todo mundo aqui tem filho pequeno, aquela igreja que tem muita criança, né? Muitos têm filho pequeno. Então quem é pai vai entender o que eu vou falar aqui. Você põe limite nos seus filhos, você põe regra nos seus filhos, né? Tipo um exemplo, se seu filho está tentando aqui, você chega para ele e diz assim, quem é pai vai entender, eu vou falar aqui. Filho, brinque aqui, não vá para ali, porque se você for para lá, você vai se machucar. Mas se porventura o seu filho desobedecer você e for para um lugar perigoso e se machucar, você não vai excluir da sua vida por conta disso, vai? É claro que não. Então que nós possamos rever o nosso conceito a respeito do Evangelho. Porque hoje a igreja moderna está rejeitando a que Deus ama, a que Deus abraça. Ah, porque errou, não presta mais. Ah, porque pecou, não canta mais. Ah, porque se desviou, não louva mais, não prega mais. Então que nós possamos rever o nosso conceito a respeito do Evangelho. Porque a igreja hoje moderna rejeita a quem Deus ama, rejeita a quem Deus abraça. Deus é Pai, e a Bíblia diz para a gente chamar Ele de Abba Pai, porque de fato o Espírito Ele nos adotou como filho. Então na verdade Deus é Pai. Então se você é pai, seu filho desobedecer você, você não vai excluir da sua vida por conta que ele desobedecer você. Não vai, porque com certeza, pelo contrário, você vai até ele, vai colocar remedinho no filho, ele se machucou, vai abraçar ele. É claro que você vai avisar para ele, bem que papai avisou para você não ir para mim. Por que você foi? Amém? Então que nós possamos rever nosso conceito a respeito do Evangelho. Hoje a igreja moderna rejeita as pessoas a quem Deus ama. Nós vemos exclusão de pessoas excluídas dos ministérios, porque errou, porque falhou. Nós somos pessoas, somos seres humanos. Deus não nos criou para ser sobrenatural, Ele criou para ser
pessoas. Então Deus, Ele põe limite, põe regras na vida da gente. Porque Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar, Ele quer nos defender. Então, olhando para aqui com essa situação de Abacuque, eu tenho uma palavra para liberar para nós essa manhã hoje. Uma palavra de cura, uma palavra de arrependimento, um renovo, um avivamento. O avivamento vai acontecer. Eu quero que você saiba que pela política a gente ficou meio desnorteado. Muitos críticos ficaram assim meio descontrolados. Eu fui eu que fiquei, não. Mas Deus falou muito no meu coração. Porque Deus falou, sabe o que Deus falou comigo? Eu já sabia, mas Ele retocou e disse: olha, meu filho, é no caos que eu faço o avivamento. Então o caos tem que acontecer. A economia tem que tombar mesmo, tudo tem que tombar para o avivamento acontecer. E a gente às vezes fica preocupado. Então, como ser humano, como pessoa, né, a gente erra. Eu digo: Deus, o que é isso? Eu fiquei meio perturbado no meio das eleições. Mas depois Deus confrontou meu coração e disse: ó filho, é o seguinte, eu estou no controle, eu que mando em tudo. Eu sou gay, eu estou sentado no trono, então eu mando, eu tiro, eu mato, eu faço o que eu quero. E foi difícil eu entender isso. E eu digo: Deus, mas como vai haver esse avivamento? Porque eu pensava, na minha mente, que o avivamento era aquele negócio lá. Mas não é. Deus disse que tem que ter um caos para acontecer o avivamento. Se você olhar a Bíblia Sagrada, se você ver os evangelhos, se você ver as situações da Bíblia Sagrada, você vai ver que todos os avivamentos aconteceram no meio do caos. O avivamento no Brasil vai acontecer, irmãos, queira o diabo ou não. Ele vai acontecer. E é para isso que eu fui trazer essa palavra. Eu não sei se você está prestando atenção, mas muitos pregadores estão pregando sobre arrependimento muito esse dia. Avivamento das 10 virgens. Deus já deu a palavra das 10 virgens no Cristo, no todo Deus. Sabe? Então, é isso mesmo. Então, aqui, olha para cá. O povo aqui começa a entrar na idolatria, começa a desobedecer a vontade de Deus e a obedecer mais às vontades carnais dele. Eles começam a desobedecer os princípios que Deus havia estabelecido a eles. Aí escute aqui, lá em Provérbios 3:1 diz assim: ó, não invejes o homem violento, não siga seus caminhos, não tenha inveja do homem ímpio. Então o povo aqui começa a agir impiamente. As pessoas aqui começam a se voltar, não obedecer mais os princípios que Deus havia estabelecido, as ordens de Deus para eles. Eles não querem mais saber de buscar a Deus. Então a prostituição aqui toma de conta. A imoralidade aqui toma de conta. A lascívia toma de conta aqui. A sensualidade aqui toma de conta. As pessoas não querem mais saber de buscar a Deus. E não querem que você saiba de uma coisa: toda vez que o pecado ele é multiplicado, o pecado ele está aí envolvido, ele chega nas narinas de Deus. Só que tem uma coisa muito interessante aqui nesse texto, irmãos. É que, embora o pecado, pastor, estivesse no meio do povo ali, contudo, existiam alguns profetas nessa época. Olha para cá. Jeremias, ele era profeta nessa época. Ageu era profeta nessa época. Sofonias era profeta nessa época. Daniel também era profeta nessa época. Sadraque, Mesaque e Abednego eram profetas dessa época. Só que esses profetas foram todos profetas contemporâneos. Ou seja, embora o pecado estivesse se alastrando no meu povo, esses profetas permaneceram sendo profeta. Por que, irmãos? Porque ainda que está todo mundo descendo de água suja abaixo, mas se eu tenho uma vida com Deus, se eu tenho um relacionamento com Deus, ainda que faça comigo igual fizeram com João Batista, arrancasse a minha cabeça, ainda que fizesse comigo igual fizeram com Daniel, jogaram no calabouço, ainda que fizesse comigo igual fizeram com José, jogaram na prisão, eu permanecerei na presença dele. Aleluia! Ainda que ficasse de quadrado, eu permanecerei na presença dele. Aí tem pessoas hoje na igreja moderna que dizem assim: mas as coisas mudaram, o mundo está mudado. Aí que está o problema. Nós que somos crentes não somos igual a todo mundo. Me desculpa falar isso para você. Nós que somos cristãos de verdade, que gostamos de amar a Deus, nós andamos a contramão do mundo. Me desculpe, irmãos. Nós não somos igual a todo mundo. A modernidade está aí. As coisas mudaram. Você vê hoje, irmãos, nas redes sociais, as mulheres se escandalizando de uma forma tão simples, tão natural, que você olha assim e diz assim: não quero ser religioso, pelo amor de Deus. É porque tem princípios, existem regras que Deus estabeleceu na igreja dele. Isso não vai ser quebrado nunca. Deus colocou aqui mandamentos, Deus colocou regras para nós. E nós precisamos obedecer aos princípios que Deus estabeleceu na igreja dele. Então não existe igreja moderna, irmãos. Não existe querer seguir o padrão da modernidade. Não tem como, irmãos. Não é querer ser quadrado, querer ser uma pessoa religiosa, não é sobre isso. É sobre respeitar o que Deus estabeleceu. E por conta da desobediência que Deus impõe na minha vida, eu me ferro todinho.
Então aqui foi o que aconteceu com eles. Eles desobedeceram. O que acontece aqui? Neste período, Abacuque começa a ver a unidade do povo aqui, neste texto. Né? Neste período, Abacuque começa a ver os maus caminhos do povo. O que Abacuque vai fazer? Abacuque agora vai conversar com Deus. Escute aqui, ele começa a orar a Deus. Ele vai começar a murmurar, a reclamar. Deus, até quando? Até quando tu vai permitir o ímpio que ele triunfe sobre o justo? Até quando tu vai permitir a desolação desse povo triunfando sobre nós? Deus, até quando? E ele começa a orar e a clamar, faz alguma coisa, Deus. Pune esse povo, Deus. Acaba com a maldade do ímpio, Deus. Acaba com a maldade, com a imoralidade, com a prostituição. Deus, não permita que isso aconteça no meio do teu povo. Porque aqui a gente está falando do povo de Deus, que andava impiamente, do povo que é de Israel, estava andando também com Deus, fazendo coisa errada, irmãos. E isso acontece até hoje. Só que Abacuque ele esperava que Deus entrasse no meio do povo, né? Abacuque estava falando do povo de Deus, que estava agindo impiamente. Então ele começa a pedir juízo a Deus, ele começa a pedir para que Deus fizesse justiça. Agora olha para cá, neste período Jeremias também estava vendo o povo na mesma situação. Jeremias também estava nessa época vendo o povo na mesma situação. Só que Abacuque ele pedia juízo, Jeremias pedia misericórdia. Abacuque dizia, Deus, pune o povo. Jeremias dizia, Deus, tem misericórdia do povo. Abacuque dizia, acaba com a maldade desse povo. E Jeremias estava lá orando e jejuando e dizendo, Deus, tem misericórdia desse povo. Porque o pecado, irmão, ele é igual ao cartão de crédito. Na hora de passar, pensa. Mas muitas das vezes, quando a fatura chega, dá até preguiça de pagar, não tem nervosismo na gente, porque não temos condições de pagar. Não é? O pecado é assim, na hora de passar, o cartão é rapidinho de passa. Boca, gasta. Mas quando a fatura chega, às vezes a gente não tem condições de pagar a fatura. Esse é o pecado. O pecado é mais ou menos assim, ocupado. Agora, olha o que eu achei aqui, pastor, que coisa interessante. Lá em Números 32, 23, diz assim, ó, o vosso pecado vos há de achar. Está no plural, vamos ver no singular? O teu pecado há de te encontrar. Irmão, pelo amor de Deus, depois de uma dessa, o vosso pecado vos há de achar. Quando eu olho para um negócio desse na Bíblia Sagrada, eu digo, meu Deus, toda vez que eu erro, eu tenho que correr e dizer, Deus, você quiser falar do meu erro. Porque uma hora esse erro, o meu pecado, ele vai me encontrar. Ele vai me encontrar. Então toda vez que eu erro, eu tenho que fazer igual Jeremias, Senhor, tem misericórdia do meu pecado. Senhor, tem misericórdia do meu erro. Deus, tem misericórdia das minhas coisas erradas que eu faço, que eu cometo. Por quê? Porque uma hora esse erro vai me encontrar. Porque tudo que a gente semeia, a gente vai ter que colher. Olha pra cá, tudo que semeia eu vou colher. Ah, pregador, mas Deus perdoa. É claro que Deus perdoa, mas escute aqui, as consequências elas vêm, irmãos. Deus perdoa Davi. Ó, Davi ele fez muitas coisas erradas. Salmo 51, a gente vê que Davi ele foi comer arrependimento. Mas a Bíblia vai dizer que depois que Davi começou a orar pelo filho dele, Deus matou. Matou? Por que Deus matou? Pelo pecado que ele fez errado. E a Bíblia diz que Davi começou a jejuar, a chorar e a clamar a Deus, para Deus não fazer o menino morrer, e o menino estava doente, e Deus matou ele, a criança, por causa do pecado de Davi. E o que a Bíblia vai dizer depois? Nunca mais a espada saiu de dentro da casa de Davi. Ou seja, o pecado ele traz consequências gravíssimas. Irmão, se Deus perdoa, Deus perdoa. Sim, Deus perdoa, perdoa. Mas o pecado vai trazer consequências muito graves. Agora, o que eu vejo na igreja hoje moderna, pregadores pregaram as mensagens, eu fico assim apavorado. Sabe, pregadores pregaram umas mensagens modernas. Se é que você me entende. Quando eu quero para os evangelhos, pastora, eu vejo todos os evangelistas pregar o quê? Arrepender, quer chegar no reino de Deus. Me desculpa a pena que vai ter aqui para nós hoje, tá? Eu comecei a pregar agora. Então, o que acontece? Quando eu olho para os evangelhos, meu pastor, eu vejo todos os evangelistas dizer assim, pregar assim, evangelista, arrependei-vos, porque é chegar no reino do céu, arrependei-vos. E hoje a gente vê uma modernidade, irmãos. Hoje a gente vê pregadores pregando mensagens, teatrais, massageando o ego das pessoas. Massageando o ego das pessoas. Eu não posso vir para cá trazer uma mensagem para massagear o ego de ninguém. Porque profeta que é profeta, ele fala o que Deus quer que ele pregue.
A igreja não precisa de ajuda. Nós já temos ajuda do alto dos céus. A Bíblia vai dizer: leva os meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? Vem do Senhor que criou os céus e a terra. A igreja não precisa de ajuda de ninguém. Os pregadores coach hoje estão querendo pregar essa mensagem assim. Uma mensagem de autoajuda para a igreja. A igreja não precisa de ajuda. Nós já temos ajuda do céu. A modernidade se espalhar nas igrejas. É tempo de voltar e fazer o que os discípulos faziam, pregando palavras de arrependimento. É tempo de colocar a igreja para se arrepender de pecado, porque avivamento só acontece depois do arrependimento. E para esse avivamento acontecer, tem que começar primeiro por mim, por você. Então, irmãos, escute isso. A gente vê isso. O amor de Deus, ele é revelado para se arrepender de pecado. O amor de Deus é revelado para se transformar. O amor de Deus é revelado por essas coisas, para se arrepender de pecado e viver uma vida de santificação. Não é santidade, irmão. Santidade a gente encontra no céu, quando eu estou vendo, eu sou lá, o céu já vai subir. Lá é santidade. Aqui é santificação. Todos os dias eu estou tirando um pouquinho de ruim de mim. Todos os dias eu estou buscando tirando uma ferida caindo. Todo dia eu estou tirando um pouquinho de orgulho caindo. Todo dia eu estou tirando um pouquinho de soberba de mim. Todo dia eu estou tirando uma coisa que não presta de mim. Isso é santificação. Então santificação é eu buscar todos os dias e olhar para o espelho e ver que tem coisas erradas dentro de mim e tentar arrancar. E isso sozinho você não vai conseguir. É só através do Espírito Santo que você consegue isso. Arrancar as podridão que é dentro de você, que é dentro de nós. Só existe uma pessoa que é capaz de nos ajudar, que é um ajudador chamado Espírito Santo de Deus. Então todos os dias eu estou arrancando um pouco de que é ruim e tentando buscar uma melhor para mim e para você. Só que Jeremias, ele estava pedindo misericórdia. Abacuque está pedindo o quê? Juízo. Olha para cá, em nome de Jesus. Deus agora vai ouvir e vai responder a Jeremias. Olha o que Deus fala para Jeremias. Os dois estavam orando, Jeremias e Abacuque. Então Jeremias, ele ora e Deus responde a Jeremias. Diz assim: Jeremias, o negócio é o seguinte: o povo passou dos limites. Aí que Moisés e Samuel me disse: eu não vou deixar de fazer o que eu tenho para fazer no meio de Israel. Eu não vou deixar de fazer isso. Jeremias, irmão. E agora Abacuque? E agora Deus, ele ouve a oração de Abacuque. Gente, eu estou chegando no ponto onde eu queria chegar, que aqui é um espetáculo. Ele vai agora ouvir a oração de Abacuque, que vai responder a Abacuque, é o seguinte: eu vou levantar uma nação. Eu vou levantar um povo que vai triunfar sobre vocês. Abacuque já começa a tremer na base. Os seus filhos serão entregues, suas famílias serão entregues, Abacuque. Eu vou levantar nações, esses povos vão triunfar sobre vocês. Então, se toda igreja tem esses dois profetas, tem ou não tem? Tem, irmãos. Porque é um pouco. Há profeta que traz uma palavra de misericórdia e há outro que vem invocada. É ou não é? E vocês, qual dos dois está errado? Tem um dos dois, irmãos. A igreja tanto precisa de uma palavra de misericórdia como precisa de uma palavra de conselho. Concorda? Então toda igreja tem esses dois profetas. Tem um profeta que eu conheço, um homem de Deus, que traz uma palavra cheia de misericórdia, irmão, que é maravilhoso. E de fato a igreja precisa ouvir uma palavra de misericórdia. Agora tem muitos profetas, homens de Deus que são pregadores, que só vêm com palavra de bancada. Porque a igreja, de verdade, ela precisa de conserto, irmãos. Senão ela começa a entrar na modernidade da internet. Então a igreja precisa disso. E é gostoso quando você exortar. É gostoso quando chega o pregador e nos corrige. É gostoso quando o pastor chega e diz: se não está errado, faça assim, e eu tenho que receber. Então a humildade para receber e me consertar. É muito bom isso, é prazeroso, é gostoso. Eu amo palavra de conserto, irmãos. Porque é aí que a gente vai se alinhar. Nesse momento a gente começa a se posicionar. Eu não posso estar aqui só ouvindo palavra de não se encaixar o ego. Não! A igreja precisa ter conserto. Há muitas coisas erradas no meio de nós. Então precisa de conserto. E a gente não entende muitas das vezes isso. O que é misericórdia? O que é graça? Graça é um favor merecido. É Deus nos dar aquilo que a gente não merece. E misericórdia é Deus nos dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? O inferno. É isso que a gente merece. Porque somos ruins. O que nós merecemos? Nós merecemos um lago de fogo. É isso que a gente merece. Mas só que Deus, ele vem com a graça. Ele nos dá o que vestir, nos dá o que calçar, nos dá uma família. Deus é maravilhoso, ele dá uma graça e vem e nos dá
nos dá ministério, nos dá uma família, dá filhos, dá o que comer, nos sustenta. Porque Deus é maravilhoso e bom, irmãos. Deus é maravilhoso e bom demais. Só que neste período aqui, Deus ouve Abacuque. Olha, Abacuque, eu vou fazer assim, assim, olha para cá, escute isso, irmão, não Jesus, eu já concluí. Assim, assim e assim. O que Abacuque esperava? Que Deus pegasse o povo ímpio, juntasse com o povo santo e fizesse essa bagunça, né? Abacuque estava esperando isso, né? Só que não, né? E Deus pegava a mão dele, levantar ali as nações, então ele vai castigar o povo, e Deus começa a falar, o justo vai pagar o preço junto com o ímpio. O justo vai pagar o preço junto com o ímpio. Só que agora Abacuque ele ouve o que Deus fala para ele. E agora quando ele ouve, ele acorda para a vida. Abacuque aqui vai ser avivado, Tassi. Ele disse, Deus, olha o que Abacuque vai falar depois da resposta de Deus lá. Deus, eu ouvi tua palavra e temi. Ele ficou temeroso, ele ficou com medo, porque ele sabia que a ira de Deus ia ser inevitável. Então ele começa a entender que Deus vai dar uma resposta para ele, que Deus vai descer a ira. E ele começa a ficar com medo, ele fala, Deus, eu ouvi tua palavra e temi, mas deixa eu te fazer um pedido, Senhor. Abacuque vai falar, mas deixa eu te fazer um pedido. Eu sei que tu não vai deixar de colocar tua mão, porque tu falou que ia fazer isso. Eu sei que tu não vai deixar de derramar tua ira, porque aquele que eu pedi a tua ira. Eu sei que tu vai voltar lá atrás, Senhor. Mas Deus, deixa eu te fazer um pedido. Ele começa a dizer, Deus, aviva a tua obra. E no meio do povo, as fases conhecidas. Aí ele vai dizer, porque na ira, porque ele sabe que a ira é inevitável, tá? Ele vai dizer, e na ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque ouve o juízo de Deus, ele ouve a resposta que Deus vai dar de juízo, ele entende que melhor do que pedir juízo. Abacuque aqui começa a entender que melhor do que pedir juízo é pedir misericórdia, é pedir avivamento. Abacuque começa a entender que melhor do que pedir juízo é pedir avivamento. Escute isso, porque avivamento faz o drogado parar de vender droga. Aleluia! E pregar o evangelho. Glória a Deus! Avivamento faz o fofoqueiro parar de fofocar e pregar a verdade. Avivamento faz o travesti largar o homossexualismo e ser evangelista. Toda palavra. Avivamento faz a prostituta largar a prostituição e pregar o evangelho. Avivamento transforma a vida. Avivamento restaura a vida. Avivamento transforma a caráter. Avivamento faz o homem ser transformado. Avivamento pega o traficante e faz ele parar de vender droga e pregar o evangelho. Avivamento é o que a igreja está precisando. Avivamento, caráter transformado, ter uma mente transformada. Avivamento. Deus vai avivar o lugar dele. Amém. Glória a Deus. Ele vai avivar, quer que fé ou não, Deus vai fazer um avivamento no Brasil inacreditável. Nem que seja o último avivamento, Deus vai avivar. E para isso eu preciso buscar. Vou liberar uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Deus ouviu a oração de Abacuque, começou com Deus, começou a avivar, veio avivando e fez a obra dele conhecida e vai continuar fazendo no alto alegre a obra dele conhecida. Ele vai avivar a igreja, ele vai avivar os membros da igreja, ele vai avivar a igreja dele, ele vai avivar. Amém, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, meus irmãos. Agora olhem para cá, por favor. Eu não sei se vocês conhecem aquele pastor, acho que vocês conhecem o pastor. Aquele que faleceu, o coreano, Ponyo Bichu, né? Mais ou menos aí, eu falei a palavra, certo? O coreano. Eu não sei se vocês lembram, mas escute aqui, talvez muita gente conheça essa história. Esse pastor, ele não está mais entre nós, ele já foi bonito, já levou ele. Ele veio pregar aqui no Brasil e ele voltou, desceu na tribuna e foi embora para o país dele, para a Coreia. Aí ele emitiu uma nota. Ele emitiu uma nota para o Brasil dizendo, é o seguinte, eu não preguei no Brasil, me recusei a pregar no Brasil porque as pessoas não respeitam o aumento da palavra. É um fuxico na hora do pregador, está onde entra, sai, vai, sai, fuxico. Irmão, se eu tivesse a oportunidade de ver esse homem, estava no céu, mas eu não fui questionando ele, mas se eu tivesse hoje a oportunidade de ver ele, falaria para ele, olha, pastor, de fato é verdade que você, na hora que a gente prega, a gente sabe que está pregando, a gente sabe porque é um movimento.
é uma coisa muito espiritual. As pessoas vão pro cinema, elas assistem o filme todinho, elas não vão no banheiro, porque qual a intenção delas? É o filme, quem não assiste o filme do começo ao final, até o final. É o é. E se eu não assistir uma pregação do começo, eu não entendo a verdade não, pastor. Eu não entendo, eu estou falando de mim. Eu não sei porque essas pessoas começam a transitar, eu não te andar, não te andar, tá falando ali, é um movimento na hora da pregação, porque é espiritual. Isso que eu estou vendo aqui hoje, agora nesse momento agora, é espiritual, estou agora com aqui, né? É espiritual. Todo pregador está pregando, ele sabe o que passa, ele vê a visão toda. O pastor vê a visão toda. Então as pessoas não respeitam. Ele me fala para ele, olha pastor, é o seguinte, Poliano, é verdade que quando a gente está pregando, a gente vê que tem muitas pessoas que se movimentam, não sei o que é aquilo. Elas não respeitam o momento da palavra. Na hora da palavra é um movimento de ir no banheiro, de sair, de beber água, mas não respeitam, não é verdade, pastor? Não respeitam. Devia ter um respeito na hora da palavra, sabe, irmão? Devia ter. Porque não é só o primeiro não, está falando é o Senhor, é Deus. Quando a gente imagina, tem entendimento que é o soberano que está falando, a gente respeitar esse momento da palavra. Agora eu vou falar para ele também, é verdade, no segundo a gente fica se levantando e transitando na igreja. Agora uma coisa, pastor, você tem que engolir, ele fala para ele, irmão. Quando se junta dois crentes para orar, o céu se rasga no Brasil. Isso é uma verdade, irmão. Uma coisa ele tem que engolir, ó pastor, é o seguinte, Cunha, presidente do mundo, é verdade que quando você prega, quando a gente prega, muitas pessoas ficam transitando na igreja, passeando para lá e para cá. Agora uma coisa, os coreanos têm que engolir. Quando se junta dois crentes para orar, o céu se rasga. Glória a Deus. Eu não sei que vocês sabem, mas Lutero fez um grande avivamento na Alemanha, há muito tempo atrás, você sabe disso. Hoje eu conheço uma missionária que vive lá e eu falo muito com ela. E ela disse, e cadê esse avivamento? Ela sorriu com vocês. Na Alemanha não tem mais um avivamento. Ela olhou para minha cara e disse, ó, um pregador como você lá é conhecido como pregador de fogo. Se você não tiver 3 horas de pregação, você não prega, não sobe da tribuna, não assume no microfone. Na Alemanha, se você for pregar, você tem que pregar 3 horas. Aí ligou, eu me leva. Por quê? Porque as pessoas lá elas estão muito sedes de ouvir uma palavra. Elas estão com fome, porque o avivamento acabou. Não tem mais avivamento. Ela disse que passou 10 anos para a prima dela se batizar com o poder de fogo do Espírito Santo. E eu olhei assim, meu Deus, você aqui na Alemanha é conhecido como pregador de fogo, os brasileiros quando vêm para cá metem fogo. Eu não sei como que é os brasileiros pregadores. Tem muitos pregadores de fogo. De verdade que tem. Então acabou esse avivamento na Alemanha. Ela disse que há uma frieza espiritual na Alemanha demais. Eu morei lá e eu fui visitar algumas igrejas, pastor, realmente eu não via glória na Alemanha. Por isso que eu não ficava frequentado, eu entrava. Porque eu estava carente, necessidade de ouvir uma palavra. E quando eu entrava na igreja evangélica lá em Barcelona, eu entrava, mas eu não escutava, né? Eu não escutava glória, eu não escutava. Eu achava muito frio eles. Então, se eu não entendo de fato esses moveres que existem na igreja hoje, irmãos. Porque Deus está muito preocupado com mover, com movimento, com água jogada na cara do povo, daí o povo tem que é um avivamento. Se você cai no chão, morre no chão, nada contra o sou do fogo, eu gosto do fogo. Quando Deus desce, eu gosto do fogo. Tudo com ordem e decência. O culto, o apóstolo Paulo disse que tem que ser racional. Então, se não adianta o movimentar, cair no chão, e não ter uma vida transformada, porque não é avivamento. É só movimento. E Deus não está nem preocupado com o movimento. Quem lembra da Rua Azusa? Eu vou falar por quê? Vou falar muito rápido aqui, porque todo mundo sabe da Rua Azusa. Seymour, um negro norte-americano, ele foi pregar lá numa igreja, ele pregaria 3 dias nessa igreja. E quando ele começou a pregar no primeiro dia, ele foi para casa, ele começou a falar do batismo do Espírito Santo. No segundo dia, quando ele voltou, as portas da igreja estavam fechadas. Aí ele perguntou por quê? Porque o pastor orientou as ovelhas não ir mais para a igreja, porque o que Seymour tinha pregado era tudo errado. O que o negro fez? Seymour pegou o amigo dele e foi lá para a Azusa. Lá começaram a orar. A história vai dizer que a 4 quarteirões da Rua Azusa, nos Estados Unidos, havia um povo lá gritando, falando em língua, o povo desceu. Houve um grande avivamento na Rua Azusa. Depois procure Nazaré, para quem não conhece a história, muitos conhecem. Um grande avivamento nos Estados Unidos. O que aconteceu? A modernidade entrou. Cadê?
ouvir uma música que fala de prostituição, fala de homossexualismo, fala de coisa errada. E como que isso vai soar bem nos meus ouvidos? Não há como fazer uma novela que é tudo que não presta, sabe? Uma divisão de classe social, um monte de coisa errada ali, homossexualismo, prostituição, roubo. Sabe como que eu assisto uma novela? Como que uma novela dessa pode soar bem nos meus olhos? Se os meus olhos são a janela da minha alma. E essa modernidade chegou aqui nos Estados Unidos. Funk gospel. Daqui a pouco tem a droga gospel. E aí foi, acho que no Brasil também foi chegando. Porque já chegou no Brasil também. E nós vamos fazer o quê? Você vigiar, irmão. Orar, vigiar. Estava falando hoje o que é vigiar, você. É ter discernimento, de ver o que é errado, o que é certo. A ambiência que eu estou não é para mim, eu vou sair daqui, não é lugar para mim, vou sair. Sabe? Vigiar. Tem lugares que você não vai para estar, irmão. Tem lugares que você não vai para entrar. Tem ambientes que você não vai para estar ali. Isso é vigiar. Tem coisas que você não pode fazer porque não agrada ao nosso Deus. O problema é que tem muita gente fazendo coisas erradas, irmãos. Eu vejo muitos governos que gritam, se jogam, pastora, né? Profetizam, mas os profetas de Baal, né? Só falta tocar o discurso. Mas não há uma transformação, irmão. É necessário haver uma transformação em nós. É necessário ter um caráter transformado. Isso é um avivamento. E essa noiva, ela precisa pedir esse avivamento. E para me ter avivamento, eu preciso buscar ninguém, achareis. Quando eu me buscar verdadeiramente, de todo o vosso coração, eu preciso ter sede e fome de encontrar Ele. Porque só Ele tem o poder de transformar a vida do homem. Não é só eu contar com as pessoas, é só olhar para mim. Eu preciso olhar para mim, reconhecer as mazelas que há dentro de mim. Eu preciso olhar no espelho e ver Deus me revela o que precisa ser tratado no meu coração, o que precisa ser tratado na minha mente. E Ele mostra que o Espírito Santo é algo espetacular, irmãos. Ele é capaz, é o único capaz, irmãos, de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Ele, o Espírito Santo. A gente precisa ter relacionamento com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Eu nunca vi uma geração tão moderna, pastor. Sabe? Crentes tão envolvidos com coisas do mundo. Olha o que a Bíblia fala a respeito das coisas do mundo, dos crentes que andam nas coisas do mundo. Crentes, toda a igreja, toda a igreja. Não tem convida transformada. Colossenses 3:1. Portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Eu acho que vai dar uma lição nessa manhã. O que Deus quer de nós? Pode me chamar de pagano religioso, irmãos, mas isso não condiz. Eu ser crente e fazer coisa errada. Eu ser crente e continuar na mesma coisa, fazendo as coisas do mundo. É como se eu tivesse com saudade do mundo. Você não é mais daqui. Você está morto nesse mundo. Nós já morrimos neste mundo. Quem quiser vir após mim tem que negar a sua vontade. O que significa renunciar aos prazeres da sua carne. Quem quiser andar comigo, carrega a cruz. Esse é o nome que Deus deixou para a igreja. Então, os irmãos, o Espírito Santo ele muda, ele transforma. Às vezes a gente faz coisa tão errada, né? Ele vem aqui e conserta a gente e fala: opa, isso aí era quando você era do mundo. Eu acho o Espírito Santo, porque ele sempre está chegando para nós e dizendo: Silas, não é assim, está errado. Você precisa se consertar aqui. Eu cheguei, irmãos. Eu nem falei com a esposa do Alisson. Eu nem falei com ela, estava com a taça, né, taça? Mas porque eu estava nervoso, me desculpa, tá? Eu nem falei com ela, depois eu dei um tchau para ela. É uma pessoa que eu tanto amo, sabe? Então, assim, pessoas que eu gosto, mas eu estava nervoso e eu digo: Deus me conserta nisso. Eu preciso me policiar mais aí. E o Espírito vai falando, ele não falou ali, você nem falou com a esposa do Alisson. Eu não falei com ela na cara da mulher, eu falei com ela, deu um bom dia. Mas porque eu estava nervoso, eu ia pregar, quando eu estou nervoso, eu fico assim: irmãos. É um ser humano, nós somos assim. E o Espírito Santo começou a falar comigo ali. Gente, olha, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer, tá bom? Está sendo gravado assim. Deus me falou algo muito forte no Alisson, isso aqui, louvando. Eu disse: Senhor, eu comecei a questionar Deus ali, por que esse rapaz não foi ele que acharam? Por que ele não foi encontrado com um talento tão espetacular que ele tem? O homem canta demais, eu amigo, gente. Com tanta graça e santo. E eu comecei a me questionar ali: Senhor, por que esse rapaz ainda não foi encontrado? E Deus falou comigo, irmãos.
Senhor, mas eu preciso encontrar ele. Eu falei para Deus, ali você está. Esse cara tem que, na hora certa, eu vou levar ele para alcançar outras vidas em outros lugares. É assim, que Deus faz. Eu digo, Deus, você quer chamar o braço falando aqui, são tão lindas, meu Deus, por que esse rapaz não foi encontrado aí? O que ele está fazendo aqui? E Deus falou claramente no meu coração: tem vidas aqui no Alto Alegre que precisam ser alcançadas através da vida eterna. Leva ele, Jesus, para alcançar a vida lá fora. E Deus falou comigo no momento certo. No tempo certo eu vou levar ele, mas é no tempo certo. E a gente não entende o tempo de Deus, irmão. Não entendemos, vamos pregar sobre isso aqui. A gente tem hoje nós estamos vivendo, pastor, uma liberdade que Deus não nos deu. Gente, escute isso em nome de Jesus. Nós, crentes, estamos vivendo uma liberdade que Deus não nos deu. Está escrito na Bíblia Sagrada, aqui, Gálatas 5:13. Olha que coisa linda. Não useis a liberdade para dar ocasião à carne. É um povo que está usando, irmãos, uma liberdade que Deus não nos deu. Não é normal. Eu vi o crente ali fazer, eu vou fazer também. Não, eu posso. Não. Tem coisas que Deus não permite que a gente faz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que você não pode fazer, meu querido. Existe um princípio largado, deixado aqui, legalizado por Deus, que nós não podemos fazer. Então não use a sua liberdade para dar ocasião ao que não presta, para dar ocasião à carne. Isso é legalidade. O diabo faz o que ele quer, e pessoas que dão legalidade para ele. Nós temos que vigiar nesse ponto, irmãos. Trazendo um ritmo, mudando para dentro de casa, achando lindo, maravilhoso. Abacuque ele pede a Deus, e Deus ouve, né? E Deus aviva a obra, pastor, porque ele sabe que o avivamento muda caráter. Se a ira de Deus viesse sobre Israel, Deus mataria todo mundo. Se Deus derramasse a ira, Deus ia matar todo mundo, o justo como o ímpio. Não é assim? Aí todo mundo podia ser morto ali. Deus dá vida. O que é avivamento em nossas vidas? É Deus dar vida àquele que está morto espiritualmente. Às vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos mortos espiritualmente, irmãos, e não entendemos. Mas eu entendo que eu estou falando das suas lutas, porque nós temos luta, vemos se pagar cansado, carregando uma família, né? Mas a gente precisa entender sobre isso. Eu falo espiritualmente mesmo, não buscamos mais a Deus, não temos mais emocional, oramos muito mais antes, não oramos mais, temos mais tempo, nós temos que dar prioridade a quem é Deus. Trabalha, mas não tem mais. Irmão, escute, você precisa abrir na sua agenda um tempo para Deus, porque a prioridade tem que ser Deus em nossas vidas. A prioridade é Ele. Trabalha, marcar uma oração para você orar de madrugada, que você pode durante o dia. Faça alguma coisa, se movimente para Deus ativar a sua vida. Estou quase finalizando, eu prometo. Quando Abacuque ele pede o avivamento, Deus aviva, pastor. Deus vai avivar. Quando Abacuque ele pede o avivamento, aí ele entende. Ele estava triste por causa do pecado, não é isso? Escute isso. Ele estava triste por causa que o povo estava agindo impiamente. Por que Deus pune a natureza? Nós não entendemos. Por causa do pecado. Aí tem muita gente que questiona, né? Mas por que morre criança? Por que morre aqui? E cadê Deus com tanto amor? Não entende. As coisas ruins acontecem, irmãos, por causa do pecado. Pecado multiplicado. Aí as coisas ruins elas acontecem por conta do pecado. Por isso que Deus pune a natureza. Muitas das vezes a gente acontece coisas horrorosas, né? No Brasil, na televisão, a gente vê, olha, um mar invadiu uma cidade, né? A gente vê coisas assim, né? Por quê? Por causa do pecado. Porque a gente quer culpar Deus. Não, Deus é um amor infinito, irmão. O amor de Deus é maravilhoso, eu já vejo tudo naquela cruz. Mas as coisas acontecem ruim por conta do pecado, irmão. Eu imagino agora, Abacuque, depois que ele viu a resposta de Deus, o que vai acontecer? Quando Abacuque ele viu a resposta de Deus, ele começa a entender, Abacuque agora vai se avivar, ele é avivado. Então, como o Abacuque agora é avivado, eu imagino Abacuque pensando assim, não, agora que eu estou avivado, né? Agora que eu estou avivado, a mente é outra, o pensamento é outro, totalmente diferente. Agora ele vai fazer uma declaração que eu amo. Ele vai dizer assim, lá no versículo, no capítulo 3, 17. Ainda que a figueira não florisse. E ele vai dizer, ainda que não haja fruto da vide. Isso é Abacuque depois de avivar. Ainda que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas, que não haja
vacas no curral. Que a vide não produza mantimento. Agora eu me alegrarei. Amém. Glória a Deus. Escute uma coisa, quando você está avivado, pode desabar tudo lá fora, mas eu estou avivado, eu me alegrarei. A família pode estar toda brigada, mas se eu estou avivado, eu me alegrarei. Eu posso estar passando por uma tempestade, se eu estou avivado, eu me alegrarei. Olha o que o discípulo estava na tempestade, Deus olhou para eles e disse: temor, olha aqui, irmão. Não temas. Não temer uma tempestade é difícil, né? Tudo bem. Eu não temo, eu confio em Deus. Agora, Deus, além de mandar não temer, eu não temi. E olhar para a minha cara e dizer: temendo, na tempestade é difícil, irmãos. O que Jesus está falando com o discípulo? Além de vocês não temer, vocês precisam se alegrar na tempestade. Quando ele fala ter ânimo, é se alegrar. E é difícil se alegrar na tempestade. Mas quando eu estou avivado, eu posso estar passando por um deserto. Que me falte tudo, mas eu me alegro. Irmão, deixa eu contar bem rapidinho aqui que eu aprendi isso com o pastor. Toda pregação tem que deixar no final. Eu lembro quando eu ia pregar, e eu tinha acabado de entrar no meu salão. E cortar cabelo, hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Não chegou no nível que eu quero chegar ainda, mas estou bem. Eu estou muito bem hoje, amém? Eu lembro quando eu comecei a cortar cabelo, eu tinha poucos clientes. E eu lembro que eu ia pregar nos lugares e não tinha nada para beber quando eu chegasse em casa. E a Igreja de Cristo, ela me sustentou durante 6 meses com cestas básicas. Falei: Beto, eu não tenho nada. E eles me sustentaram, porque eles diziam: você é o ministro da igreja, a prioridade é você, me sustentaram. Mas toda vez que eu ia pregar, o pastor, eu dizia para Deus: Senhor, a igreja não oferte, eu preciso pagar a conta de luz. Eu falava para Deus assim. E eu não ia pelo dinheiro, porque eu não prego por dinheiro, irmãos. Eu estou de graça, eu recebi de graça. Quando a igreja quer ofertar, eu vou jogar no lixo, eu vou receber. Mas eu não prego por dinheiro. Então, se eu ia, pastor, pregar nessa época, eu tenho muito medo até hoje, meu medo que eu tenho de passar fome. É coisa que vocês veem que eu como muito, né? Eu como as folhas. No Réveillon aqui, eu estava preparado aqui, ó, porque eu primeiro. Sério, eu vou familiar falando, eu corri no Réveillon aqui, fui primeiro. Fome. É tão bom comer, irmão. Onde foi na beira-mar, eu nunca deixo tamanho. Lá tá, é bom demais. Então, assim, eu acho que eu passei muita fome quando eu era criança. Então, meu trauma é esse, para a necessidade. Então, se eu ia pregar, pastor, e eu dizia: Deus, manda o pastor me ofertar. Tinha igrejas que eu ia e eles davam nem obrigado. E eu lembro que fui pregar uma igreja, isso me frustrou. E eu saí, e aí o obreiro da igreja foi me levar para casa dentro do carro dele. E o pastor não olhou nem para a minha cara, gente. Quando esses pastores iam falar assim: ali não volto nunca mais. Não volto mesmo. É um lugar que eu não volto aqui. Quando esses pastores não honram a gente, eu falo de honra, é receber bem, boa recepção, ser simpático com a pessoa. O pregador já vive fora, irmão. Ele diz: ó, recebido, essa igreja eu não volto. Eu faço muita questão. Eu não volto, eu Silas. Igreja que me recebe mal, eu não volto. Então o que acontece? Eu peguei, ele me deu obrigado, pastor. Eu peguei do carro, frustrado, dentro do carro, na caminhada, eu comecei a falar para Deus assim: Senhor, eu não vou mais pregar. Eu não vou mais pregar, porque agora que eu cheguei em casa, não tem nada para comer. Eu não vou mais pregar. Eu não quero mais pregar. Tu está vendo a minha luta. Sabe o que Deus falou para mim dentro do carro, irmãos? Deus olhou na minha cara e disse assim: Espírito Santo, não é tu que fica pregando por aí, que enquanto tu faz a minha obra, eu cuido da tua casa? Eu não acredito que eu ouvi isso. Deus falou para mim: não é tu que fica pregando por aí, que enquanto tu faz a minha obra, eu cuido da tua casa? Aí Deus falou para mim mais ainda: agora chegou o tempo de você viver o que você prega. Aleluia! E eu fui para casa. E depois Deus começou a fazer prosperar. Bem, certo? E tal. Mas eu queria parar no ministério, eu não queria mais pregar. Por conta disso. Porque no meu entendimento era viver da obra. A igreja vai me sustentar, as igrejas onde eu for ser ofertado, vai me sustentar. Deus guarda a gente fala a verdade. Deus cuida a gente de detalhe. Deus é um espetáculo, irmão. Mas a vida estava passando por uma prova. E eu tinha que passar por aquela prova. Mas eu declarava. Eu falava para Deus: um dia tu se levantará, Senhor, por favor. Eu fazia igual Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sabia que a minha esperança estava nele, que ele ia mudar o quadro da minha história e que vai mudar todavia no tempo dele. O importante é que quando a gente está avivado, venha o que vier,
Glória a Deus. Acima das tempestades, eu te faço andar hoje de manhã. Deus falando com você, eu te faço andar acima da adversidade. Qual é o teu problema aqui hoje? Como você chegou aqui hoje? Como você chegou aqui nessa manhã? Deus está falando com você que Ele vai te fazer andar alternadamente. Amém. Glória a Deus. Acima dos teus problemas. O ministério que eu vou vir para cá em nome de Jesus. Eu queria chamar o meu campo do campo bem rápido aqui. Nós vamos ficar aqui em nome de Jesus. O ministério do louvor, nós vamos louvar, nós vamos fazer um campo aqui de arrependimento, de choro. Quem quiser chorar, quem quiser que vai para frente, a gente vem. Vamos fazer, nós vamos pedir Deus fazer essa oração aqui em nome de Jesus. O Pide aí vai ajudar aqui no louvor, o Anderson. E nós vamos fazer aqui um clamor de arrependimento, uma oração de arrependimento. Porque para ter um avivamento, escute isso, é preciso haver um arrependimento. E essa manhã o Espírito Santo trouxe a gente até aqui, para a gente se arrepender de pecado, para a gente se reconciliar com Ele, para a gente ver a nossa história, ver a nossa situação, ver como é que a gente está andando, ver como está a nossa conduta, e se arrepender e voltar a fazer o caminho de volta. É isso, irmãos. A gente precisa tirar a vergonha da nossa cara. E andar como verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus. Andar se relacionando com Deus. Andar com Ele. É tempo. Deus quer avivar você. Deus quer avivar o teu coração. E você é avivado vai ser outra pessoa, pastor. Quando a gente está avivado, nós somos outras pessoas. Aviva-nos, ó Senhor, essa manhã. Aviva o teu povo. Não olhe para a circunstância, não olhe para a situação. Não sei como você chegou aqui hoje. Não olhe para a situação. Wanda, não olhe para a situação. Não olhe para a circunstância. Nós não estamos nas mãos da circunstância. A igreja não está nas mãos da circunstância. Nós estamos na mão do Senhor, poderoso Deus. E Ele quer avivar o Brasil. Ele vai avivar a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, a gente vai orar aqui. A gente vai orar em nome de Jesus. Essa manhã é uma manhã de reflexão, uma manhã que a gente possa reavaliar onde nós estamos em Deus. Duas das principais coisas que nós temos que fazer aqui nessa terra: primeiro é conhecer a Deus, e segundo é fazer Deus conhecido por meio da nossa vida. Essa manhã é uma oportunidade para a gente avaliar onde nós estamos em Deus. Lembra de João Batista, quando ele batizava para o arrependimento, anunciando a vida do Cristo? Entende no teu coração, para que a vida do Cristo venha sobre nós, tem que haver um arrependimento por completo. Em Mateus 11, Jesus vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendam de mim. Jesus faz um convite nessa manhã. Nós precisamos tomar uma atitude e parar de terceirizar com os líderes e pastores. Sai do teu canto, toma uma postura e vai em busca de Cristo, porque Ele está totalmente disponível nessa manhã. E eu te convido nessa manhã a fazer um clamor justamente em prol do realinhamento com Cristo em nossas vidas, para que esse alinhamento não seja em prol pessoal, mas em prol do reino de Deus. Um propósito muito maior do que nós estamos entendendo nos dias de hoje. Então vem comigo, vamos clamar em prol do reino. Senhor Deus e Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame pelo Espírito Santo nesse lugar. Faz crescer o desejo dentro de nós, o desejo de buscar te conhecer intimamente, no local mais profundo do teu ser. Derrama nessa igreja, Pai, o teu Espírito Santo, como um fogo, Pai, como o Senhor fez em Pentecostes. Existiam corações acarantados com a tua presença, e aqui nessa manhã existe sim, Senhor, pessoas
Josué em nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo, fica à vontade. Esse lugar é teu, a casa é tua. Faz a tua vontade, não a nossa. Revela, Pai, em nossos corações. Quem o Senhor é? Para que a gente descubra, Pai, quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Vem, Espírito Santo, fica à vontade. Sai do teu lugar espiritualmente e toma uma atitude, porque nessa manhã Jesus Cristo, o Messias, te convida para cantar um fardo como o teu, mas ele tem um fardo leve, suave nas suas vidas. Aleluia! Oh! Não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de sua mão. Choro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio.
Obrigado, Deus, por essa manhã, por este momento. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor. Tua palavra diz que a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. É por isso que estamos aqui, Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Tu conheces as nossas fraquezas, tu sabe as nossas limitações, tu conheces os nossos corações, tu conheces as intenções. A Deus, obrigado, Senhor, porque tu nos conhece. Obrigado por essa